Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago a tag 12 livros para 2023, sendo que nós temos uma menção honrosa no final desse vídeo, então teremos 13 livros para 2023. Então, como já é de praxe aqui do canal, eu fiz os 12 livros para 2022. Tive algumas falhas, porque no meio do caminho eu li outros livros, mas eu trouxe novos livros aqui e eu trouxe livros curtos, porque eu sei que esse ano eu não vou conseguir dar conta de ler calhamaço. Por quê? Porque se você não está estudando para nenhuma prova da FGV, fique tranquilo que em breve, esse ano, você ainda vai estudar para alguma prova da FGV. Então, como é prioridade agora o estudo durante o meu tempo livre, acaba que a leitura eu não consigo me dedicar tanto quanto eu gostaria, mas vou me dedicar, porque a gente não pode se deixar de fazer coisas que a gente gosta durante essa jornada. Então vamos lá. O primeiro livro que eu trago é A Véspera, do Turgenev. Esse ano eu li Turgenev, eu li Ninho de Fidalgos e eu me apaixonei pelo Turgenev. Claro que o meu crush literário ainda é e sempre será o Supremo Tolstói, mas o Turgenev tá ganhando um espaço especial no meu coração. Por quê? Turgenev, ele, eu já falei aqui, ele é o mais ocidental dos seus colegas russos contemporâneos. Então, apesar de existir um pouco desse afastamento dele naquela prosa russa, a gente consegue identificar passagens que ele traz muita poesia e muitas reflexões ao longo dos parágrafos. Então, são aqueles parágrafos que você está lendo, ele tá falando sobre algum personagem, algum diálogo, e do nada ele lança uma frase ali que você fica, ai meu Deus, essa frase é pra mim. Então, o Turgenev faz muito isso. E aí eu gosto muito de ter esses insights durante a leitura. Ele é mestre nisso. E aí eu escolhi A Véspera, porque ele fala, ele tem um pano de fundo da Guerra da Crimeia. E esse livro tem como personagem principal a Helena. A Helena, ela se apaixona por um revolucionário búlgaro e os pais dela ficam extremamente raivosos e insatisfeitos, porque além dela ter se apaixonado por um revolucionário búlgaro, ela também decide, junto com ele, entrar para o movimento de independência da Bulgária. E aí o desejo dos pais da Helena é que ela case com um funcionário público russo, aquele bem um homem supérfluo, sabe? E aí os pais não ficam muito felizes com isso, tem todos os desenrolares da história. Então por isso que eu escolhi esse livro, A Véspera. O segundo livro que eu trago aqui é o do King, Novembro de 63. Sei que muita gente já leu esse livro por aí, mas eu gostaria de ler esse ano. Acho que é um calhamaço? Talvez. Mas quero ler. E ele leva o personagem numa volta ao tempo para 1958, às vésperas ali da Guerra Fria, e o nosso personagem principal, né, o nosso personagem principal, ele vai ser uma figura importante porque ele vai poder mudar o rumo da história e impedir o assassinato do então presidente norte-americano Kennedy. E a partir daí tem vários desenrolares e é um livro do King, então mistura mistério, nesse caso tem ficção científica, então deve ser bem interessante, fora que fala de um período da história que eu particularmente gosto bastante. O terceiro livro que eu trago aqui foi uma promessa dos 12 livros de 2022 que eu não consegui ler, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu confesso que ele não chamou muito a minha atenção na estante, mas eu ainda quero ler, porque a gente vai ter adaptações pra televisão, pro cinema, não sei direito. Vai ter uma adaptação. E antes da adaptação ser lançada, eu quero ter lido, porque ele foi o segundo livro mais vendido do Brasil, eu acho. Ou o terceiro, alguma coisa assim, ano passado. Muita gente boa falou bem dele, muitas pessoas que eu admiro, pessoas leitoras que eu admiro, falaram bem, então eu gostaria de ler. Outras pessoas que eu admiro também falaram mal. Então eu não sei, preciso ter uma opinião própria. Então por isso que eu quero ler. Mas se você já leu, me conta aqui. Se você gostou ou não. Porque eu acho que deve ser esse tipo de livro que você ama, ou você não gosta, ou você odeia mesmo. Então vamos ver o que vai ser de Sete Maridos de Evelyn Hugo. O próximo livro que eu trouxe é O Espelho, do Machado de Assis. E a minha adolescente de 15 anos chora
por dentro, porque na escola, quando nós somos introduzidos à literatura brasileira, a gente acaba lendo os clássicos, né? E é uma experiência bem traumatizante, porque a gente não tem a maturidade nem os conhecimentos literários de hoje em dia. Então, acaba que a gente cria umas crenças bem ruins sobre essa fase da literatura brasileira. E são crenças, porque com o passar dos anos você vai entendendo a importância e você vai gostando, no meu caso, né, gostando de algumas obras dessa fase. E aí eu escolhi o Espelho porque o título ele é bem espirituoso. E nesse livro, o Machado de Assis reúne reflexões sobre a questão moral dos indivíduos, a instabilidade moral dos indivíduos, a essência versus a aparência, a ganância, o ciúme, ou seja, são temas universais que ele debate, que ele traz à luz a partir das visões e, claro, do humor dele, que eu gosto bastante dessa ironia. E é por isso que eu escolhi um livro fininho, vai dar para ler um Machado esse ano, então temos aqui um representante da literatura brasileira. E claro que na minha lista não podia faltar o supremo, o maior, o melhor, Tolstói. E esse ano eu escolhi De Quanta Terra Precisa um Homem. Na verdade é um livro de 4 ensaios do Tolstói. Nesse livro ele aborda questões como teologia, filosofia, natureza humana, sempre com aquela prosa do Tolstói que eu gosto tanto, que traz um quentinho pro meu coração. E eu até selecionei um trecho, uma passagem do livro que eu quero compartilhar com vocês. E ela diz assim: portanto, lembre-se, há somente apenas e tão somente, momento mais importante, o agora. É a hora mais importante, porque é a única em que podemos fazer alguma coisa. Tolstói sendo maravilhosamente Tolstói. O próximo livro que eu trouxe, tá até na minha estante, é A Biblioteca da Meia-Noite. E eu escolhi esse livro porque, mais uma vez, muita gente falou bem dele. Ele foi um dos best-sellers do ano passado. Até foi um dos queridinhos do TikTok. E eu confesso que nem tô nessa rede social, mas fiquei sabendo do burburinho. Mas eu me identifiquei muito pela ideia do livro, porque traz essa angústia humana de você querer saber como teria sido se você tivesse feito diferente no seu passado, sabe? Quase que aquele comichão de ficar se perguntando, será que teria dado certo se eu tivesse feito do jeito tal, do jeito assado, sabe? Então, é basicamente o ponto de partida desse livro. E aqui nós temos uma protagonista em que ela não tá passando por uma fase muito boa da vida dela, e aí ela vai até essa biblioteca, e nessa biblioteca ela ganha uma oportunidade única na vida dela de conseguir regressar e verificar se ela realmente fez as escolhas certas no passado. Então, eu quero muito ler esse livro porque eu sou dessas pessoas ansiosas que, eu não sei se a palavra é ansiedade, mas que também fica se perguntando se eu tivesse feito assim no meu passado, onde estaria hoje, quem eu seria hoje, qual seria a minha cabeça, minhas opiniões, etc. Então, eu gosto muito desse tema, desse debate. Acho que vai ser um livro bem interessante com o qual eu vou me identificar. O próximo livro é esta belezura, chamada Os Europeus, do Orlando Figes. E eu já mostrei esse livro aqui bastante, não aqui, acho que lá no meu Instagram, porque desde que eu vi algumas resenhas na internet sobre ele, eu fiquei apaixonada. Primeiro porque o autor, ele traz muito aqui a figura do Turgenev, que eu já falei pra vocês, o livro número 1 aqui da lista. Ele fala sobre a importância da construção das ferrovias para a difusão da cultura europeia. Então, a partir daqui, a gente consegue ter acesso a diversos itens culturais, a pessoas importantes da cultura europeia, entender toda essa importância e toda essa transformação que o mundo foi testemunha, que foi da virada do século XIX para o século XX. Então, essa cultura cosmopolita mesmo. Eu me interesso muito por esse tema, foi um tema que eu comecei, essa relação, né, entre arte e capitalismo, foi um tema que eu fiquei muito curiosa desde que eu estudei um pouco lá na época da faculdade, no meu primeiro período. Então, tem tudo a ver com comunicação. Gosto muito. Então, vocês sabem, eu gosto muito de literatura russa, então aqui são citados
alguns autores, né, principalmente Turgenev, então, claro, eu fiquei muito curiosa. Não considero um calhamaço, porque esse livro aqui, ele tem muitas figuras, obras de arte, né, muitos mapas, enfim. Então, acho que vai ser uma leitura muito prazerosa e é um daqueles livros que você com certeza sai sendo uma pessoa muito mais interessante depois da experiência de leitura. Então eu realmente quero ler para ter minhas próprias palavras sobre a cultura cosmopolita europeia do século XIX, sabe? Trouxe também um livro maravilhoso da Michelle Obama, o novo livro da Michelle Obama, que se chama Nossa Luz Interior. E, gente, eu não sou fã de livros de autoajuda ou desenvolvimento pessoal. Eu não gosto mesmo, porque eu gosto de literatura ficcional. Mas se a Michelle Obama lançar bula de remédio, eu vou ler a bula de remédio, porque eu gosto muito dela, da cabeça, da forma como ela pensa, da vida dela. Eu gostei bastante depois que eu li a autobiografia. Eu acho ela uma mulher muito inspiradora, sabe? Então eu faço questão de ler a forma como ela consegue passar para o papel assim as ideias, os pensamentos e trazer os ensinamentos sobre como ser forte, como superar momentos difíceis. Ela fala sobre relacionamentos duradouros, senso de comunidade, senso de justiça, enfim, eu quero muito ver a partir do olhar dela, da experiência dela, essas lições. Então, claro que eu vou ler o livro da Michelle Obama. O próximo livro é o Não Me Abandone Jamais. Esse livro foi leitura obrigatória de quem fez o vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, aqui onde eu moro, ano passado. E eu fiquei me perguntando, poxa, queria ter feito esse vestibular só pra me obrigar a ler esse livro. Mais uma vez, pessoas que eu admiro como leitoras gostam muito desse livro. Assim, tem esse livro como um dos livros favoritos da vida. Aqui nesse livro nós temos um internato inglês. E os alunos desse internato, eles são clones. E eles servem basicamente para serem futuramente doadores de órgãos quando eles alcançarem a vida adulta, né? E é a partir daí que o livro se constrói. A partir da. Vai ter umas reviravoltas, sabe? Um negocinho assim no internato, e aí vai ter umas confusões, uma coisa assim, mas eu não posso dar spoiler e também não quero receber spoiler. Mas eu achei a ideia sensacional, porque ela fala muito sobre. Porque ela fala muito sobre essa questão digamos assim, da servidão de instituições para medicina, sabe? Então, eu fiquei interessada no tema e espero que esse livro seja também tão importante para mim quanto é para essas pessoas que eu admiro bastante e gostam bastante. O próximo livro é de uma autora que eu amei ano passado. Um dos meus livros favoritos do ano passado foi dessa autora, da Laurie Nelson. Nesse caso, eu tô falando de Doce Perdão, mas ano passado eu li A Lista de Brett e foi um dos livros que eu mais amei em toda a minha vida. E no Doce Perdão nós temos ele parte, né, de uma brincadeira que se chama As Pedras do Perdão, se eu não me engano. Então, assim, você pega duas pedras e envia para as pessoas duas pessoas que você maltratou ou foi muito injusta, né, no passado. Se essas pessoas devolverem a pedra para você é porque elas te perdoaram. Aparentemente pode ser algo simples, mas é a partir disso que o livro vai se basear e vai trazer diversas reflexões sobre essa questão do perdão, sobre essa questão da mudança de personalidade, sobre o passado versus futuro, enfim. Eu gosto muito dessa autora porque pelo menos na lista de Brett, eu me identifiquei totalmente com a Brett. E ela tinha reflexões sobre a vida dela que eu me identificava bastante, não só pela questão do contexto do livro, mas eu acho que pela prosa da autora também. E ela tem uma frase nesse livro, né, nesse Doce Perdão, que eu li, me chamou bastante atenção, que ela diz assim: você nunca vai construir um futuro enquanto não se reconciliar com o passado. E, gente, convenhamos, essa é a máxima da terapia, né? Então, livro importante para 2023. Trouxe também um livro muito importante, que é o História das Relações Internacionais Contemporâneas. Esse livro é quase que uma bibliografia obrigatória para quem começa a estudar para diplomacia. E eu escolhi esse livro porque eu falei isso aqui no início do vídeo em algum momento, mas assim como falei algum personagem, não lembro agora. Eu quero ter as minhas próprias palavras
sobre alguns conflitos que acontecem no mundo e que eu não tenho arcabouço teórico, arcabouço histórico, geográfico, político, para conseguir desenvolver os meus argumentos, as minhas próprias palavras. Então, eu acredito que esse livro pode ser um ponto de partida para que eu consiga me envolver melhor com esses assuntos, entendê-los e poder construir uma opinião sobre eles, sabe? Então, é um desses livros que te ajuda a ser uma pessoa melhor e ser uma pessoa mais interessante. Então, eu acho que a gente precisa buscar isso, principalmente numa sociedade tão internacional como é a do século XXI. Os conflitos, eles se interligam, as sociedades se interligam, enfim, hoje tudo é muito globalizado. A gente precisa ter uma noção do todo. Então, fica aqui a dica. História das Relações Internacionais Contemporâneas, do Flávio Sombra Saraiva. Não é um livro barato, sabe? Mas eu acho que a gente não tem que focar no preço do livro, porque se você diluir ao longo do tempo, ou se você colocar no papel, na verdade nem vai dar pra colocar no papel o valor que um livro tem pra formação como pessoa. Então eu acredito que esse seja um exemplo disso. E o 12º livro é O Palácio de Inverno. Claro que eu não estou fugindo da temática russa que eu gosto tanto. E esse livro, ele é de um autor do Menino do Pijama Listrado, acho que é esse o outro livro dele. E, inclusive, foi uma indicação literária de um seguidor aqui do canal. Ele me falou sobre esse livro, eu fiquei bastante interessada num dos comentários do vídeo. Acho que é do vídeo do ano passado, né? E eu fiquei muito interessada. Por quê? Esse livro, ele meio que traz uma pequena biografia dos conflitos do século XX a partir da visão russa. E mais de uma forma ficcional, de uma forma romanceada. E nós temos o Mujik, que ele é enviado para uma pequena vila do interior da Rússia. E a partir disso, a gente identifica que essa vila é uma espécie de pequeno centro do mundo. Então nessa vila vai passar diversos personagens e históricos que fizeram parte dessa virada, né, do século XIX para o século XX, ao longo do século XX, como o Churchill, a Margaret Thatcher e por aí vai. Então, achei muito interessante esse enredo e espero ler esse livro em breve. Ainda não tenho aqui em mãos, mas pretendo o Código Cirilo para ler, porque, claro, é sempre bom ler um pouco sobre a história da Rússia e principalmente quando envolve século XX, né? Enfim, esses conflitos, gosto bastante de entendê-los, de ler sobre, vai ser ótimo, principalmente dessa forma romanceada. E claro que a minha maior expectativa literária pro ano que vem é finalmente o lançamento de Eugênio Onegin. Eu não sei se fala assim Eugênio Onegin, porque eu não tenho ideia, tá, de como é que é a tradução do russo. Mas ele finalmente vai ser lançado dia 27 de fevereiro. 27 de fevereiro? 27 de fevereiro. E a tradução vai ser pelo Rubens Figueiredo. Então, finalmente teremos Eugênio Onegin no Brasil, por Rubens Figueiredo. E por que eu estou falando assim tão entusiasmada desse livro? Esse livro, ele é considerado o livro que inaugurou a literatura russa. Então, ele é do Pushkin. O Pushkin, ele é um autor tão famoso na Rússia que ele tem até um busto, né, uma estátua dele na Rússia. Enfim, a Rússia, né, tem bustos de autores, né, de pessoas no mundo da literatura, né, coisa que a gente não encontra muito no Brasil, convenhamos. E aí, esse livro, ele é feito em versos. E nesses versos nós encontramos a história do Eugênio. O Eugênio, ele estava entediado com a sua vida e ele viaja pro campo. E lá no campo ele se apaixona por uma menina chamada Tatiana, que é o nome da minha irmã. E aí, só que ele é rejeitado pela Tatiana. Mentira, é o contrário. A Tatiana se apaixona à primeira vista pelo Eugênio, mas ele a rejeita. E aí passam alguns anos, e aí tem uma reviravolta. E aí o Eugênio percebe o erro que ele cometeu em ter dispensado a Tatiana, e ele resolve tentar converter esse erro, né? E é a partir disso que a história se desenrola. Eu sei que esse é um dos livros favoritos de uma booktuber que eu amo aqui no YouTube. Então, eu tô muito entusiasmada pra ler, finalmente, o livro da literatura russa. E assim que sair, gente, eu vou ler e vou falar muito dele lá no Instagram, sim. Vou parar de estudar pra ler esse negócio.
porque eu tô muito entusiasmada pra finalmente ler o Eugênio Onegin, a partir da tradução do Rubens Figueiredo, que eu considero atualmente o maior entendedor de literatura russa que a gente tem aqui no Brasil, maravilhoso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Me contem aqui o que vocês pretendem ler em 2023. Espero que seja uma coisa assim de ficção pra me dar aqui uma dica, entendeu? E se vocês vão ter tempo pra ler, né? Porque a vida já tá tão agitada, a gente tem que acordar cedo, trabalhar, fazer as coisas de casa. É, estudar para concurso, que ler mesmo acaba que se torna um luxo. Mas não percamos esse luxo nas nossas vidas, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!